Código Aberto chegando mais uma vez, nova temporada, novos convidados e novo apresentador. Eu sei que você gostava muito do pastor Odailson e ainda gosta, porque não é porque ele saiu do programa que você precisa deixar de gostar dele, né? E não precisa gostar muito de mim também, porque os convidados são tão queridos, tão especiais, que você pode gostar só deles e tá tudo certo, tá bom? O Código Aberto, você sabe, é um momento que a gente tem de estudar a Palavra de Deus, é um momento que a gente conversa sobre a Bíblia, a gente conhece uns aos outros aqui, mas principalmente é a oportunidade que a gente tem de conhecer a Palavra e conhecer o Deus da Palavra. O apresentador que aqui está, eu e todos nós que aqui estamos podemos ser facilmente esquecidos e não se preocupe em esquecer da gente. Mas se lembre sempre da palavra de Deus e do Deus que é revelado através da palavra. Ele é muito mais importante do que o nome que a gente carrega, muito mais importante do que as histórias que a gente tem para contar. Então, que você saiba disso. Você está num programa onde a gente vai exaltar a Cristo através da palavra e você é convidado para viver essa exaltação junto com a gente, tá bom? Nesse trimestre especial, nessa temporada especial, a nossa conversa vai ser com amigos muito queridos, muito bonitinhos, alguns só queridos, mas todos esses colegas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro. Mas antes de falar de Pedro, antes de falar das cartas de Pedro, a gente vai conhecer esses queridos que aqui estão. Eu sou querida e bonitinha também? Não, você é a primeira que está aqui, já conhecida de todo mundo, é a Bianca Costa. Tudo bem? Você está bem, Bianca? Tudo bem. É? O que você falou? Bianca o quê? Costa. Não, Bianca Oliveira. Bianca Oliveira? A nossa amizade precisa ser mais aprofundada, É Thiago. que eu fiz o casamento de uma Bianca Costa esses Pronto. dias. Não, mas você está perdoado, Tá porque perdoado? tá tudo em Desculpa, casa. Bianca Oliveira. A Bianca que vocês conhecem do Conexão Jovem, né, Bianca? Exatamente. Que vai Estamos uma ali folga... na apresentação do Conexão Jovem, juntamente com o produtor desse programa, que é o Thiago Chapolin. Ah, é verdade. Que não é Thiago Chapolin, o nome dele é Thiago Ramos, né? Mas eu chamo ele de Thiago Thiago Costa. Chapolin, Thiago Costa, Thiago Oliveira. Você Thiago pode Oliveira. dar o sobrenome que você quiser pro Chapolin. E estamos ali no Conexão Jovem, toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. Beleza. E também no Contra Cultura. Vamos deixar vamos Não, então apresentar. tá. Só o nome. Só Contra fala. Cultura. Estamos também no Contra Cultura. Estamos também no Contra O Cultura. que é, a gente descobre Ok. depois de apresentar o Isaac. E aí, Isaac, você está pastor? bem? Tô bem, graças a Deus. Isaac, Prazer estar aqui de novo. O que você faz da sua O vida? que eu faço? Muita coisa, mas aqui na Novo Tempo, especificamente, né, eu trabalhava até o ano passado com o pastor Luiz Gonçalves, no Arena do Futuro, para português e espanhol. Esse ano eu estou com o Hiperlinkados, que é um programa que a gente já produz também há 2 anos, com o Diego e o Júnior, né? E a gente tem um programa novo aí, começando também sobre teologia, Opa. com o pastor Adolfo Soares, vai ser muito legal, só com teólogos assim, gabaritados para trazer um estudo profundo da Bíblia. Então, esse vai ser o nonosso desafio para esse ano. Então eu não vou ser convidado para isso. Obrigado. Tá, mas vocês dois estão no caminho aí, Estão no ó. caminho? Vocês vão então, estudando aí que a gente chama. Na 10ª temporada a gente vai estar no Dá programa. tempo, corre lá. Faz um Beleza. intensivão. Valeu, Isaac. Quem está aqui conosco, esse sorriso simpático? Ela é bonitinha, né? Ela tá... Nayeli. Tudo bem? Oi, Nayeli, você tá bem? Não. Não? Não. Eu tô bem mal, já tem uns 15 dias, assim, antes de começar o programa, que eu já tô mal. Ah, Nayeli fica assim. Porque se tem uma coisa que eu falei na vida que eu jamais participaria do programa Código Aberto, mas aqui Ela estou. tem vergonha, Parece que o jogo mas virou, não é mesmo? É Parece muita que o jogo timidez, mas é Ô, uma timidez Nayeli, que... Diga. Você é assistente de produção do Código. Exatamente. Hoje o coitado do produtor está sofrendo um pouquinho a mais. Mas eu sou assistente dele aqui na TV Novo Tempo. E não posso deixar de dizer que sou cantora em essência, né? Ó. Porque não sai de mim. Não, sou não. sempre cantora. Você vai mudar, mas isso não. Isso não Que mudará. bonito. Ok. Temos também aqui pastor Charles Siqueira. E aí, Thiago? E aí, galera? Tudo bem? Nós estamos bem. E você, Charles, está bem? Tudo bem Tranquilo? também. Prazer estar aqui com vocês de novo. Charles, que é do NASP, né, Charles? Pastor jovem do NASP. É isso mesmo? Exatamente. Estou pastoreando lá a igreja do NASP, juntamente com a equipe pastoral, né? O pastor Jimmy, a juventude lá da igreja. Lugar por onde você passou também e deixou lembranças positivas é um lá, bom viu? lugar. Muito Você bom. vai cobrir minhas lembranças. Tudo bem? A gente tem também aqui conosco, seja muito bem-vindo, viu, pastor Charles? Valeu. Obrigado. A gente tem aqui também com a gente a Deise Jacinto. Tudo bem, Deise? Tudo bem, é A um Deise- prazer estar aqui de novo com vocês. A Deise já passou pela Novo Tempo e agora Já. está em dedicação exclusiva. Ao meu ministério de música, eu sou cantora. Que legal, Deise. E tô sempre aqui, né, com a galera, com meu violãozinho. O pessoal sempre me chama, é um prazer estar sempre com vocês. Tem viajado bastante, né, Deise? Eu vejo Bastante, você. bastante. Graças a Deus por todo esse país. Que bom, Deise. Conhecendo Prazer. cada dia mais uma partezinha desse país, que é tão bonito.
A Deise vai cantar pra gente no último bloco, mas Deise, converse com a gente nos outros, tá bom? Com certeza. Você vai perceber que Espero estar à altura da... Fica sossegado. Eu também espero. Eu conheço você, Você tá até mais alto que a gente aí no nível da... beleza. Esse pessoal que está aqui, nossos convidados todos, nós temos algo em comum, né? Quem vai explicar esse algo em comum já falou do Contra a Cultura. Bianca, explique o que é o Contra a Cultura. O algo em comum é que todos nós cremos em Cristo, né? E somos queridinhos e bonitinhos, né, Bianca? E somos também. simpáticos, nesse caso, bonitinhos. não tão comum, né? Eu sou só querido. Tá. Contra a Cultura é um projeto que se iniciou com Nayeli, Isaac e eu, um pensamento ali, uma ideia que a gente teve numa conversa. E também o Chapolin, né? O Thiago. A gente resolveu criar um podcast da lição da Escola Sabatina. Então, a gente estuda a lição da Escola Sabatina de uma maneira diferente, a gente lida com a lição com temporadas, né? Então, essa temporada que a gente está gravando aqui no Código Aberto vai para o Contra a Cultura também. O Contra a Cultura, já falei, é um podcast e também ele é veiculado na rede de rádios Novo Tempo. Então, é um programa de rádio também, vai para todo o Brasil. E a gente tem recebido bons feedbacks, a gente tem um site também onde você pode ouvir ali os nossos áudios, esse nosso estudo, esse nosso bate-papo, que é com essa galera aqui, sempre nós três, e vai revezando ou o Charles ou o Thiago. Tá, o site qual que é? novotempo.com/contracultura. Contracultura tudo junto, é uma palavra só, Contracultura. Contracultura, tudo juntinho, esse tudo é o site. Tudo juntinho, esse é o site. Lá tem todos os áudios, tudo que a gente conversa. Toda semana, terça-feira, às 8 horas da noite, tem podcast novo para você. O Isaac, que foi uma pessoa que me apresentou, de fato, os podcasts, o mundo de podcasts, ele pode explicar como a galera faz para ouvir o podcast, né? Claro, você tem o próprio site, né, que é novotempo.com/contracultura, onde você pode ouvir no browser do seu computador. Mas para você que é conectado aí com o seu celular, seja de qual plataforma que for, né, você pode utilizar o aplicativo aí no seu podcast. O próprio Apple, né, o iPhone, ele já tem um aplicativo nativo chamado dele, podcast, né? Que é nativo mesmo. Você entra lá, coloca a busca, digita Contra a Cultura, vai aparecer lá, login Contra a Cultura, vê lá se está falando dos assuntos da lição mesmo, confirma, assina. Você pode baixar e ouvir no ônibus, indo para o trabalho, do jeito que você quiser, fazendo sua corrida de manhã, enfim. E no Android, no Windows Phone e outras plataformas, você tem aplicativos específicos para isso. É só entrar lá na operadora de aplicativos da sua plataforma, na lojinha, procura lá, entra lá, um... tem gratuito, tá tudo certo. Você não paga nada para ouvir Contra a Cultura, para instalar o aplicativo. Busca lá Contra a Cultura, você vai achar e aí dá o feedback pra gente saber que você está escutando aí também. A gente vai falar mais do Contra a Cultura e nós estamos aqui falando do guia dessa semana, dessa temporada, né, sobre Pedro, e a gente vai falar disso também no Contra a Cultura. Uma coisa importante, a Bianca citou que a gente no Contra a Cultura fala sobre a lição da Escola Sabatina. Aqui também a lição da Escola Sabatina é o guia que a gente usa para orientar a nossa discussão a cada temporada. Essa temporada, de maneira bem especial, nós vamos conversar sobre 2 livros da Bíblia. Daqui para frente, até o final do ano, nós vamos falar apenas sobre livros da Bíblia. Sobre Pedro, 1 e 2 Pedro, sobre Gálatas, sobre Romanos. Mas, de maneira bem especial nessa temporada, a gente vai para essas 2 cartinhas do apóstolo Pedro. Pedro, se você está com a sua Bíblia aí, você vai olhando lá para o finalzinho da Bíblia, pertinho lá depois de Hebreus, que é um livro grande de referência, tem Hebreus, Tiago e depois tem 1 e 2 Pedro. E isso vai ser a nossa discussão, a nossa conversa durante os próximos 3 meses. Vamos falar sobre essas 2 epístolas, assim são chamadas na Bíblia, as cartas de Pedro. E aqui estamos nós para, antes disso, antes da gente falar da carta, eu não sei se todos vocês são muito estudados. Quando eu fiz literatura na escola, quando eu estudava literatura, eu me lembro que antes de passar pelas obras, a gente passava pelos autores. Às vezes me dava um pouco de frustração, porque a gente quase não via as obras e só via os autores. E passava lá sabendo, você sabia de tudo do sujeito, mas sabia bem pouco da obra dele. A gente vai passar a maior parte do tempo falando sobre a obra, mas a gente precisa antes saber sobre o autor. A gente precisa um pouquinho antes conhecer sobre Pedro. E é isso que a gente vai fazer neste momento. Vamos conhecer um pouquinho sobre Pedro. Para a gente dar o nosso pontapé inicial, nosso começo, tem uma pergunta que na Bíblia acho que vale a pena a gente pensar, que às vezes a gente olha para a Bíblia de uma maneira menos pessoal e a gente às vezes perde de vista quem é que escreveu essas coisas todas, né? Pastor Charles, por que é importante a gente dar essa olhada primeiro para quem disse as coisas, para quem escreveu, para a história, para o contexto de quem escreveu as cartas ou o texto bíblico, antes de partir necessariamente para o estudo do texto bíblico?
Eu penso que existe vida, né, por detrás do texto bíblico, e é interessante quando a gente estuda um pouquinho a história, a personalidade de quem escreveu, a formação dessa pessoa, as experiências que ele viveu, porque isso nos ajuda a entender melhor o texto bíblico. Isso acontece muito com a gente, né? Nas nossas relações pessoais, quando a gente manda uma mensagem às vezes para alguém, né? Hoje que a gente costuma mandar áudio de WhatsApp, né? Quando a gente compartilha um áudio ou escreve um recado, geralmente quem recebe, por conhecer melhor quem enviou, quem mandou, consegue interpretar aquele recado ou aquela mensagem de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que recebe aquele recado e que não conhece quem está mandando. Então eu acho que o interessante da gente estudar, gastar um tempinho, como você falou, estudando quem foi Pedro, o que ele viveu ao lado de Jesus, para ele escrever tudo que ele escreveu nas suas 2 cartas, é porque a gente vai entender muito melhor e as cartas elas vão ganhar um tempero, um colorido todo especial a partir desse momento que a gente gastar esse tempo aqui conhecendo melhor Pedro. E pensando agora em Pedro, indo agora para a história dele, a gente não tem muita informação, como boa parte dos personagens bíblicos, a gente não tem muita informação da história de infância, adolescência, de onde veio exatamente. Pedro, ele surge no texto bíblico, e como é que ele surge, por que ele surge, como é que é esse encontro de Jesus com Pedro? Isaac, você que é uma pessoa que está sentada, atenta, né? Está sentada, Querida, né? Querida, bonitinha. Eu falei que você é uma pessoa e aí me faltou um adjetivo. Você que é uma pessoa, São muitos, graças né? a Deus, Uma pessoa. né? Muitos. Então, Fala, Isaac olha, Costa. Pedro, aparentemente no texto bíblico, aqui nos evangelhos, ele surge, você dá a entender dentro do contexto dele, que ele é um pescador, né? Ele tem, parece que uma micro empresa de pesca ali junto com o seu irmão André, né? E os outros irmãos, que não irmãos dele, mas uma outra dupla de irmãos, que é Tiago e João. E eles vivem ali no contexto ali do lago, pescando no mar ali e tal. E eles, assim como todo bom judeu, têm uma expectativa da chegada de um Messias, né? É interessante a gente enfatizar também, né, que a gente não tem essa perspectiva. Praticamente todas as pessoas, todos os judeus, homens especificamente, eles passavam na infância por um discipulado, né? O que a gente entende hoje como ensino médio, ensino fundamental, para eles era a escola de religião. Então, todos eles eram versados no todo o Pentateuco, e se eles continuassem nesse estudo, até uma determinada idade, eles tinham esse conhecimento teológico muito grande. E aí, claro, depois ou eles iam, né, continuar no ramo da teologia, ou eles iam para o ramo, geralmente, dos pais, né, o ofício dos pais. E ali, Pedro, ele se encontra como essa pessoa bem-sucedida ali no seu negócio de pesca. Mas ele tem essa expectativa do Messias. E aí, de repente, Jesus está ali no seu ministério. Tá? Já existe um pano de fundo anterior a esse evento, mas assim, quando você entende realmente um pouco de quem é Pedro, é quando ele está ali pescando e Jesus chega e fala assim, olha, posso usar seu barco só como plataforma aqui para eu poder ficar elevado, para poder enxergar todo mundo, aqui acústica, para poder falar com todo mundo, né? E aí Jesus faz essa proposta e Pedro, não, claro, senhor, vai ser uma, né? Ele já tinha essa expectativa, poxa, acho que esse é o Messias, né? Usa aqui, por favor. E aí Jesus, ele vai lá, usa o barco, prega para todo mundo, e aí ao fim da pregação, ele percebe que Pedro está lá, junto com a sua equipe, lavando a rede ali, preparando para a jornada noturna que viria mais à tarde, para pescar. E ele fala assim, eu vi que vocês não pescaram muito aí, né? Não deu muito certo. Hoje a noite não foi muito boa mesmo. E aí ele convida, fala, por que você não vai lá e atira as redes agora? Só que assim, né? Eu imagino Pedro pensando nesse momento, que eu saiba, você é carpinteiro, você não é pescador, né? Você está querendo dar opinião no meu negócio aqui, quanto tempo eu pesco? Você entende de madeira, eu entendo de peixe. Não rola pescar de dia. Os peixes Já joguei várias vezes a rede. Sim, né? eu chega tentei a dizer, né, que eles passaram a noite tentando, né? A noite inteira. E todo bom pescador sabe que para pescar de rede é melhor você pescar à noite, porque o peixe não vai ver a sombra da rede, não vai fugir. E aí Jesus insiste, e aí Pedro fala, tá bom, né? Eu não vou dar desfeito. Você está falando disso, mas eu acho interessante que Pedro, ele atende aquilo que Jesus fala, né? Sim. Ele vê tudo isso e ele atende. O Isaac falou assim, talvez ele tivesse pensado, né? Porque o Pedro não o texto falou deixa isso. claro. Isso que chama a atenção, Sim. né? Porque Pedro, ele era uma pessoa impetuosa. A gente vê isso em vários momentos ali da história dele. Que Tá? sempre Uma pessoa tem uma nervosa, resposta, sempre tem uma sempre tem resposta. O primeiro a falar. Uma É o primeiro a devolutiva. falar. Ele tem esse espírito de liderança e tal. Ele reúne o grupo. Jesus foi apresentado para ele por André, irmão dele, mas foi Pedro que despontou, foi Pedro que começou a liderar o esquema ali, né? E o que eu ia apontar sobre Pedro é a humildade.
ele sempre, né, baixava assim a bola quando alguém apresentava para ele uma coisa que mostrava para ele que ele estava errado e tal, né? Ele tinha esse comportamento. Ele era impetuoso, mas ele tinha muita iniciativa, humildade, mas né? ele também sabia da sua limitação e tudo mais. Mas pensando nesse Pedro que ouve Jesus dizendo, olha, vai lá e lança as redes, o que acontece, o que Pedro, pescador, vendo um Jesus que não era do ofício, o que há em Jesus que faz com que Pedro faça esse movimento de, tudo bem, o senhor está pedindo para eu ir, eu vou? A nossa lição, nosso guia de estudos fala que provavelmente Pedro tinha um pré-conhecimento de quem era Jesus. Tanto é que o texto é, sob a tua palavra, já que é você que está falando, então eu vou lançar as redes de novo. Existia alguma noção dele de quem era esse Jesus que estava dando essa ordem. E até o Isaac mencionou, né? Eu acho que a questão da expectativa também, né? Que havia no coração ali do judaísmo, que chegasse alguém que trouxesse vida, né, para uma religião que infelizmente estava vazia, né? Prova disso que em vários momentos do relato evangélico a gente vai encontrar as pessoas dizendo quem é esse, né, que ensina como quem tem autoridade, né? É uma nova doutrina, porque eles viam em Jesus uma vida, uma coerência, um poder de transmissão daquilo que ele era, daquilo que ele vivia, daquilo que ele falava, uma combinação de todos esses elementos que eles não viam nos líderes religiosos daquela época. Então eu acho que soma o fato de que eles já tinham essa expectativa de que viria um Messias carregando todas essas características, com o conhecimento prévio que a Nayeli mencionou, que ele já estava ouvindo falar de Jesus. Jesus pediu ali o barco como plataforma. Eles acompanharam o sermão, né, de Exatamente. Jesus agora aqui. E mesmo que esse conhecimento ele fosse elementar, porque ele ainda era muito elementar, muito pequeno, né, muito embrionário, mas esse conhecimento já foi suficiente para que Pedro depositasse sua confiança nesse conhecimento. Sob tua palavra, qual era o acesso que Pedro tinha à palavra de Jesus? Era pouco. Mas no pouco que ele tinha já foi suficiente para ele depositar a sua fé, a sua confiança. E continuando nessa história, ele vai sobre sua palavra, eu acho muito bonito isso, né? Sobre sua palavra eu lançarei as redes. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas já que é você que está pedindo, eu vou lá e faço. Que é essa coisa de demonstração de confiança, de submissão. O resultado é o inesperado. O resultado é inesperado e aí vem essa reação de Pedro que é também inusitada, tão intenso, tão interessante quanto é o resultado da pesca, também é a reação de Pedro. E sobre a reação de Pedro a gente conversa no próximo bloco. Como é que esse Pedro reage com redes que voltam abarrotadas de peixe simplesmente porque um homem, um galileu, falou para ele que ele tinha que pescar? A gente volta daqui a pouquinho, fica por aí, no próximo bloco a gente continua a nossa conversa sobre a reação de Pedro à pesca maravilhosa. Voltamos, Código Aberto de volta. Nós saímos do primeiro bloco conversando sobre um Pedro que encontra Jesus, que vive aquele negócio da pesca maravilhosa, voltou com um barco cheio de peixe e a gente voltou para conversar sobre a reação de Pedro. Como é que esse Pedro reage a isso? Sei que você está aí ligado junto com a gente, então continua, porque daqui para frente tem um monte de coisas sobre Pedro para a gente conhecer. E dentre essas coisas temos a reação desse Pedro. Pedro, então, ele vê aquele monte de peixe e como ele reage, Nayeli? Leia a Bíblia. Segundo Lucas 5:8, ele reage da seguinte forma, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Reconhecimento, né? De quem era Deus, ali ele já estava diante de um homem que não era um homem comum. Ele viu em Jesus algo especial. Acho que Pedro ouviu falar sobre Jesus. O próprio André, o irmão dele, apresentou Jesus, falou de Jesus para ele. Ele deve ter ouvido falar de Jesus também por intermédio de outras pessoas, porque Jesus já estava sendo conhecido ali diante das comunidades próximas a ele. E aí eu acho que olhar aquilo, ver um milagre acontecendo e falar, não, peraí. É ele mesmo, né? É ele mesmo, só pode ser ele. Eu tenho a sensação de que Pedro, eu acho que isso me linka muito com Pedro. Ele é muito intenso. Então, no momento em que ele viu... Você é intensa, Nayeli? Suave. Mas é um intenso suave. Moderado. Então, a hora que ele viu aquilo acontecer, instantaneamente... Não, Senhor, é isso aí mesmo.
E isso vale para vários outros momentos da vida dele, que para mim é legal, porque eu me sinto acolhida, entendeu? Eu sei que para mim, com esse meu temperamento, com esse meu jeito de ser, dá para ser legal, dá para ser de Deus, Dá pra ser, né? Dá para ser dá pra bom, ser discípula. dá para ser discípulo. A gente vê aí um pouco do prelúdio do que o evangelho representa na vida daquele cristão genuíno, né? Porque a Bíblia deixa muito claro isso no comportamento de todos os heróis da fé. Quanto mais você se dá conta da santidade de Deus e de quem Deus genuinamente é, mais você se coloca no seu lugar, mais você percebe. E aí, quanto mais você vai caminhando na sua jornada de santidade, mais santo você vai se tornando, mais você percebe que você ainda está muito longe. Só que aí a reação de Jesus não é, beleza, realmente você é um Zé Ruela, sai daqui mesmo. Não, o que ele faz? Vem, não, fica aqui comigo. Porque eu acho interessante falar que a reação diante da santidade de Deus, porque se ele tivesse visto Jesus apenas como alguém que tem um poder especial, quando a gente pensa, por exemplo, ele sendo pecador, o homem vai lá, fala para ele pescar, ele volta com um monte de peixe, ele falou, esse tem que ser meu sócio. Claro. Não é? Claro. A reação é, esse tem que ser meu sócio. Não, a reação dele é ao contrário, porque é o negócio Sim. de ter visto algo de divino, Exato. né? E até porque havia uma expectativa de que o Messias ele autenticaria o ministério dele através de milagres. Então, os milagres de Jesus, para aqueles que tinham uma expectativa real, genuína, de que o Messias viria e cumpriria várias das profecias do Antigo Testamento, o milagre não era apenas para benefício pessoal, né? Achei interessante o que você falou, né? Ele poderia ter olhado para Jesus e falar, não, esse é o cara que agora vai me abençoar, vai cuidar da minha... Ele vai garantir o patrimônio da minha família, dos meus negócios. Eu só vou agora colar nesse camarada aí, porque esse camarada tem o que eu preciso para ter sucesso financeiro. Mas não, a reação dele é a reação de alguém que reconheceu que há o Messias diante dele, né? É alguém que autenticou o ministério dele através daquele Isso milagre. se manifesta na expressão que ele usa. Afasta-te de mim, Senhor. Exatamente. Soberano, de soberania. Eu estou me colocando debaixo dos teus cuidados. Tanto é que, como você falou, ele não vai falar assim, não, eu quero ser teu sócio, né? Vamos ser bem-sucedido. O verso 11 do capítulo 5 de Lucas, ele vai dizer o quê? Imediatamente eles abandonaram tudo e o seguiram. Isso é legal, porque assim, a gente está falando da reação de Pedro, mas teve a reação de Jesus também. A Porque reação de Pedro, né? A reação de Pedro. Eu acho muito legal isso, porque Jesus, ele é muito didático também em nos ensinar. E ele foi didático em ensinar Pedro, porque ele entrou dentro do contexto de Pedro para deixar uma lição para ele. Tá vendo aqui esse monte de peixe que você... essa quantidade enorme de peixes que você pescou, que agora você está colocando aí, abarrotando o seu barco de peixes? Então, agora... Isso aí não é para você. Agora você vai pescar homens. Então, assim, aí que... Nossa, então, assim, peixes, homens, e aí... foi uma... Sabe o link que veio na minha cabeça agora? O ministério de Cristo começa com Pedro pescando uma multidão de peixes, né? E depois o ministério de Pedro vai começar com 5.000 se batizando com o sermão de Pedro. Olha que... Pedro pescando gente para Cristo de rede. Assim, ó. De atacado. É muito louco. Provavelmente isso. tinha mais gente na pescaria de homens do que de peixes. E eu quero falar uma coisa que pode ser repetitiva e que o Thiago pode dizer pra mim assim, Nayeli, nós já falamos sobre isso. Vamos passar adiante. Não vamos. Mas é que a Bianca falando dessa repetição questão... faz parte do aprendizado. É Ok. pedagógico. Eu acho que é pedagógico. Como a Bianca estava falando da didática de Jesus, que ele sempre foi um excelente professor, ele só conseguiu ensinar Pedro tantas coisas e Pedro foi tão grande por causa da humildade dele. Não tem como a gente escapar disso daí. Porque Pedro disse para Jesus, não, senhor, a gente já pescou. O senhor não estava aqui. Já joguei essa rede aí 1 milhão de vezes, não veio nada. Mas aí, no momento em que isso acontece, a humildade é automática. O Senhor tem razão. Eu achei legal que você falou da intensidade de Pedro, e ele é intenso até no ser submisso, né? Exatamente. Porque não, sobre tua palavra eu vou. Aí vai ser pescador de homens. Ele é totalmente paradoxal, assim, ele vive aos extremos. Eu não sei, pescador de homens, ele... O que é ser pescador de homens? Eu não sei o que é isso, mas eu vou. E ele deixa tudo e vai para uma carreira completamente desconhecida. Exatamente. E nessa coisa dos paradoxos, acho que vale a pena a gente pensar num Pedro que tem vê Jesus, é claro que você falou, né, que era uma visão ainda elementar e ainda vai ser muito elaborada ainda essa visão que Pedro tem de Jesus, mas é um Pedro que no momento ele faz uma confissão também de Cristo, quando Jesus está naquele momento que as pessoas... O que as pessoas estão falando sobre mim? Estão falando que o senhor é isso, o senhor é filho... Feedback, ele está em busca de um feedback do ministério dele. Ele está colocando aí o que está acontecendo sobre mim. E ele pergunta, né? E vocês? O que vocês pensam de mim? E a resposta de Pedro é muito bonita também, né? Tem a ver com isso, mas é muito bonita a resposta de Pedro. Qual é a resposta de Pedro? Onde está?
Onde está que eu 16, leio? vai abrindo aí, Tá. Mateus 16. Vai falando aí, Isaac, enquanto isso, tá? Vai falando aí, Isaac, enquanto Mas- isso. Não, mas a resposta que Pedro vai dar sugere que ele já havia, ou já estava, pelo menos, criando uma consciência de quem Jesus era. Sim. E é baseado nessa consciência de quem Jesus era que ele age com confiança, que ele se submete, que ele se entrega, que ele deixa as redes para seguir, que ele aceita o chamado de Jesus para ser pescador de homens. E eu imagino que essa confissão, que a Nayeli vai ler para a gente ali, é a confissão que ele vai solidificando, que ele vai desenvolvendo durante o ministério de Jesus, e o que lá na frente vai ajudar ele à pesca do Pentecoste, né? E Jesus já deixou uma baita de uma lição ali, né? Que você vai ser pescador de homens, mas não vai ser você. Eu vou fazer você pescar Sob tua homens. palavra. né? Como assim eu fiz você Sob pescar tua palavra. peixes? E tem uma... Né? Lê aí, para que Vou tem ler uma outra então, coisa também. Mateus 16:16. Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É bacana a gente da reação, né, de Pedro, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né, dele encontrar em Jesus o Senhor, o Messias. E eu acho legal... lê o 17 também, né, Eri? 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. É sensacional, né? Você pensar no Pedro, que a gente vê falhando, intenso e tal, mas Jesus diz para ele, Pedro, bem-aventurado foi o Espírito que revelou. Ele tem essa declaração sobre Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas aí Jesus fala, não, foi o Espírito que revelou, né? Foi o Espírito que revelou. E aí tem um outro contexto, que o próprio Jesus, ao mesmo tempo que é o Espírito revelado ali, Jesus fala para Pedro, arreda-te Satanás. O mesmo Pedro que O mesmo confessa Pedro Jesus. Que Pedro confessa é muito Jesus, passional, né? Ele está sendo... Não que ele estava... É interessante a gente falar isso, Pedro não estava possuído, né? Nesse momento ali, nesse contexto, é como se Pedro tivesse o mesmo espírito satânico, entendeu? Eu acho, só para a gente contextualizar, só para colocar, esse contexto é aquele de quando Jesus está anunciando a sua morte, né? Exatamente, exatamente. E Pedro fala assim, não, Senhor, morrer na cruz não, né? Não imagina, isso não é para o Senhor não pode. E como assim? Ele reconhece que é Deus, o Cristo e tal, e Jesus falando para eles, não foi uma coisa revelada ali na hora, já estava falando e tal, qual era o plano, vou morrer. Não, Senhor, não, e negou, né? Imagina, Senhor, o Senhor não pode morrer numa cruz, isso é vergonhoso e tal. E aí, Jesus vendo que Pedro tentando boicotar o plano do próprio Deus... Não, peraí, arreda de Satanás, A Bíblia né? diz que Pedro chamou o Cristo à parte para reprová-lo. Você imagina? Agora, você imagina comigo que você é o cara que vai tentar fazer Jesus desistir da cruz. Que isso? Imagina o legado que você vai deixar para ele. Mas, Isaac, a expectativa também não era de um Messias libertador para aquele momento, né? Eu acho a que compreensão também era do Messias meio então, político, por né? mais que ele tenha dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o que ele esperava, na verdade, não era uma coisa lá na frente, né? Não era a morte, a ressurreição e um plano por trás, mas liberdade para agora. Agora, para usar uma palavra da Bianca, paradoxal, né? É Palavra tão bonita, né? paradoxal, Parece que eu sou é uma tão palavra bonita, inteligente. soa bem, né? Para a gente lembrar um detalhe desse momento, né? É tão paradoxal esse momento, porque num bloco, Jesus olha para Pedro e diz... você é a pedra e sobre essa declaração, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. E aí, num outro bloco, Jesus vira para o mesmo Pedro, para essa mesma pedra, né? Porque o nome dele, né, no grego ali é pedra, e vira para ele e diz assim, olha, afasta-te de mim porque você não cogita das coisas de Deus. Você não está falando das coisas de Deus, você está falando das coisas de Jesus Satanás. fala exatamente, você não cogita das coisas de Deus. Para você ver Exatamente. como Deus também, como Jesus, até para a gente pensar sobre esta pedra edificaria a minha igreja, não tem como, né, a gente pensar que Deus quis instituir a igreja dele em cima de uma pedra falha. Uma pedra que não tem fundamento, como tão Pedro, né? inconstante como Pedro. Né? Só voltando nessa questão que você falou A declaração dos momentos. Desse paradoxo de declarações. É que Pedro, no momento, você é instrumento do Espírito Santo, agora você é instrumento de Satanás. De alguma maneira, isso se repete na experiência da gente também. Sim, Somente exatamente. todo dia. Exatamente. É porque aqui a gente está falando do quê? Se você volta no contexto do que Jesus está falando ali da declaração,
No começo do capítulo 16, você observa os fariseus e saduceus pedindo sinais. Não, se você é o Messias, prova pra gente aí e tal. E aí Jesus adverte, olha, gente, não se contaminem com esse espírito dos fariseus, que é o quê? Com o fermento dos fariseus. Esse fermento, que é o quê? É essa incredulidade constante, né? E aí Jesus fala assim, olha, o povo está dizendo que eu sou isso e aquilo, ok, vocês acham que eu sou o quê? E Pedro fala, não. Quando Pedro dá essa declaração, ele está falando assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele está falando assim, é aquele que viria para morrer. Ele está falando isso da boca para fora, no sentido de que ele não está entendendo o que ele está falando. O tamanho, né, desse conceito o Espírito do Cristo, está né? tomando a boca dele para dar uma declaração que o próprio Pedro não entende. E por que Jesus fala, ó, é o Espírito que está falando isso? Porque Pedro está falando de autossacrifício, no sentido de Jesus. Tu és o Cristo que está destinado a se sacrificar por cada um de nós. Então Jesus fala, olha, você foi tomado pelo Espírito. Aí, imediatamente depois, Jesus está falando, então, eu sou isso mesmo. E por causa disso, eu vou sofrer, vou ser chicoteado, vou ser espancado e vou morrer. E aí, Jesus fala assim, o Pedro fala, né? Não, Senhor, por favor, autopreservação, se poupa aí dessa. Aí Jesus fala o quê? Esse espírito de autopreservação, de querer pensar só no seu próprio bem, isso é satânico. E eu acho legal que o caminho da cruz vem logo do começo do ministério de Cristo, né? Que é um caminho para a cruz, Sim. Ele vai sendo sempre confirmado pelo Espírito. O Espírito sempre usa, aí está no momento lá vem a transfiguração, vem Elias e Moisés, vai sempre sendo confirmado pelo Espírito. E Pedro vem como esse que confirma, né? Os instrumentos do Espírito para confirmar. Quando de repente o mesmo Pedro vem e fala outro negócio, Jesus fala, não, agora você está tentando me desviar do caminho. E eu acho que é importante para você que está acompanhando com a gente, lembrar uma coisa. O dia que você acorda e você faz coisas em nome de Deus e você é usado pelo Espírito Santo, não existe garantia de que amanhã você não vai ser instrumento do inimigo. E assim é com as pessoas que passam pela vida da gente. Às vezes a gente passa pessoas pela nossa vida que elas são instrumentos de Deus e abençoam a nossa vida num dia. E isso não é garantia de que amanhã ela não vai ser instrumento do inimigo e vai nos tirar e vai nos convidar para sair do caminho que Deus convidou, que Deus pede para que a gente trilhe, né? Então é importante a gente saber disso. O convite sempre é olhar para a cruz. Que a experiência de Pedro, de alguma maneira, a gente acaba revivendo ela também. É interessante falar isso, porque assim, quando você observa a unidade bíblica, você vai ter o que a gente comentou no começo, né, as histórias. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes. Por que a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só? Porque assim, você vai vendo pessoas inconstantes que falham e acertam na sua jornada, mas qual é o foco e qual é aquilo que a gente tem que estar sempre olhando? O Espírito que está inspirando cada uma dessas pessoas. A mesma coisa é hoje. Você olha para um pastor sendo usado por Cristo ali no púlpito, só que em algum momento da vida dele ele vai falhar e vai te decepcionar, mas o seu foco é o testemunho dele ou é o testemunho do Espírito? Sim. A gente tem que entender qual é a nossa prioridade de perspectiva. E falando de inconstância e Pedro, a gente não tem como falar de inconstância e Pedro e nem ir para a água onde Pedro afunda, né? Onde Pedro caminha Sim. E afunda, que é uma história bem conhecida, né, de todos nós, que é quando Pedro encontra Jesus caminhando sobre as águas e ele fala, se tu és o Filho de Deus, né, pede para eu ir ter contigo e tal, e a gente conhece da história que ele vai caminhar e afunda. Daquilo que a gente falou até agora sobre Pedro, o que essa história nos afirma, nos reafirma sobre Pedro? O que essa história nos deixa daquilo que a gente já viu ou traz de novo sobre Pedro? Isaac, por gentileza, nós que somos uma dupla natalina. É verdade, né? Vocês são tão bonitinhos. Tinha reparado, é verdade. Nessa olha diagonal. só. Então, a impressão que dá aqui é que tem uma constância no comportamento de Pedro, né? A constância da inconstância, né? A constância da inconstância. O cara consegue o tempo todo acertar o gol e logo no lance seguinte chutar para fora. É impressionante. Né? Ele acerta, bola dá uma cheia e declaração... bola murcha, né? Mas assim... no mesmo jogo, Do mesmo jogo, exatamente. A parte ali dessa história, inclusive é uma história que eu lembro o dia que minha mãe contou essa história para mim, ali lendo comigo com meu irmão, então é bem bacana. E a imagem de Pedro afundando ali na hora que ele fala, que olha que interessante, né? Senhor, se és tu mesmo, então eu quero ir, me coloca aí para andar também. Que coragem, absurdo isso, né? E ele teve fé. Eu vou caminhar, se você é o Cristo, eu vou caminhar. Então, foi lá, começou a caminhar. Aí ele começou a afundar. Aí já veio o paradoxo de novo, do tipo, eu estava muito confiante, estava com fé e agora já estou me distanciando de Deus. Entendeu? Já estou me distanciando de Deus. Então, e aí ele pede ajuda. E aí Jesus vai lá e estende a mão. Pega em Pedro e levanta Pedro. Isso é lindo, né? Porque Jesus podia ter falado e Pedro sair da água, sei lá, né? Mas Jesus toca nele. E Jesus não podia também ter simplesmente feito com que Pedro não afundasse? Sim, exatamente. Mas como Jesus é um baita de um professor,
a gente precisa dessa experiência para aprender. E ali ele começou a trabalhar o reconhecimento de que ele era dependente de Deus. Se ele desviasse o olhar, ele afundava. É interessante quando a gente faz essas aplicações bíblicas das histórias, né? E a gente não leva em conta o devido contexto. A gente sempre aplica essa história para falar, não, se você está passando por dificuldades, Jesus ele está ali, se você confiar nele, ele vai te tirar dos seus problemas, né? Mas qual é o principal problema de Pedro ali nessa história? O que estava afogando Pedro? Era o seu próprio orgulho. Sim. Era o seu próprio eu. Ele Jesus desviou o olhar de Cristo. Ele está querendo salvar Pedro do seu próprio orgulho. Pedro, você tem que negar o seu próprio eu. Você ainda não entendeu que o Espírito Santo está conduzindo cada um de nós aqui para um caminho de negação. Ele começa confiando em Deus, só que aí já vai para um outro extremo de confiar e aí ele começa a confiar nele mesmo. Né? A gente estava numa conversa, né, Nai, falando de reconhecimento e... reconhecimento e... Reconhecimento e arrependimento, E arrependimento, né? que era Pensando uma que lá coisa na bem frente trabalhada por também, Pedro. Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar, né? Não vou, não. Você vai sim, 3 vezes. Não, nem vou. E o que aconteceu? Negou. E aí Pedro, diferente de Judas, né? Ele poderia muito bem ter ido para um outro lado. Outro extremo, né? Mas é que fica a sensação pra gente de que arrependimento e reconhecimento, o arrependimento... Mas ele você está pensando aí já na história da negação de Pedro. Tô Sim, adiantando, mas eu né? acho Não, que- você não está adiantando, sabe por quê? Porque a gente vai falar disso no próximo bloco. Obrigado, Anaeli. Boa. Então, no próximo bloco, a gente volta com a Anaeli falando, junto com todos nós, sobre o Pedro que negou Jesus. A gente já volta daqui a pouco. Código Aberto está de volta. Nós deixamos o segundo bloco. Nós estamos ainda no primeiro encontro, na primeira lição dessa temporada. E nós saímos agora do segundo bloco conversando um pouquinho sobre esse Pedro que vai negar Jesus. Daqui a pouquinho a Anaeli, com todos os que pensou muito sobre isso, com muitas A galera ideias tá na a respeito maior disso. expectativa, Está na no caso. maior expectativa para falar sobre isso. Ela vai conversar com a gente daqui a pouco. Mas antes da Anaeli, a gente vai para outra pessoa, para outra cantora. Olá. Daisy, está gostando mais ou menos? Tá muito bom, gente, a Tá. discussão. Eu posso contribuir com Mas, por uma favor, coisa que eu Daisy. reparo e eu acho muito bonito na história de Pedro, justamente nesse episódio da ceia, onde ele nega, né, e Jesus reafirma que ele ia negar. Logo em seguida que quando a gente olha a palavra de Deus do jeito que ela é hoje, a gente não imagina que ela já foi inteira, né? Ela não foi dividida. Ela não era dividida, né? E no finalzinho desse texto, onde há essa negação, Jesus fala para Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. E logo em seguida, vem o texto, não se turbe o vosso coração. A impressão que dá, e isso é uma coisa que eu ouvi de um professor de teologia mesmo, e ele falou, é que esse texto era para Pedro. Não se turbe o coração, você vai me negar, mas ainda assim há espaço para você no lar. É muito bonito isso. Jesus é muito especial, né? É demais esse carinho dele, né? De escolher as palavras para encaixar na experiência das... Eu acho essa história muito bonita. O que você vai cantar, Daisy? Vou cantar uma música chamada Quão Alto Eu Poderia Ir. Tá bom. E que ela sirva de experiência para todos nós. Deus te abençoe. Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidir. E deixar a tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar.
descobrir quão alto eu poderia ir. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. Aceitar a fé explica como te servir. É negar minha vontade e ainda ser feliz. Só pra ver aonde eu iria chegar. Só pra ver o que eu seria sem o medo de errar. Só pra ver tua grandeza e não mais questionar. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Amém. Dá para ouvir muito isso saindo da boca de Pedro. Daria para ser uma boa oração para Pedro, né? E se dá para ser uma boa oração para Pedro, dá para ser uma boa oração para a gente, né? Nayeli, a gente estava... Está preparado, Tiago? Eu estou preparado. Você está preparada? Não, Porque a gente estava falando sobre Negação. o Pedro que negou a Jesus. A gente já falou de Pedro de muita coisa e agora a gente chega nesse momento desse Pedro que recebe um recado, você vai me negar. Tem todo aquele negócio, não, Senhor. Que é aquela coisa que você está falando, é que ele sempre... Mas agora ele, não, Que isso? eu? Tá doido? Nada a ver. E ele nega. E ele nega. E a dor é muito grande a hora que ele nega. E por que ele negou? Olha, a lição traz que foi falta de preparo. Que no Getsemane, antes, quando era para estar todo mundo unido para orar, ele dormiu. Então, poderia ser uma coisa a se levar em consideração. É algo que vem sendo construído em todo o ministério de Cristo, que é o escopo onde a gente vai vendo Pedro, né? Então, Pedro está o tempo todo nessa. Não, tu és o Cristo ali, legal, tu és o Messias, só que ao mesmo tempo, olha, você tem que se manter vivo porque a gente tem uma revolução política para fazer. Então, sempre que a revolução política ela está ameaçada, Pedro interfere. Porque qual é a minha prioridade? Restaurar o Israel político, né? E aí, creio eu que quando a gente chega nesse ápice do ministério de Cristo, que é os momentos que antecedem a cruz, Pedro está vendo tudo isso ir por água abaixo. Né? E aí o senso de autopreservação ele vem muito forte em Pedro. E acho que uma ação desesperada dele é quando o soldado vem prender, né? O soldado vem prender, ele tira a espada e tira a orelha do homem, né? E corta a orelha de Malco, né? Malco. E é outro paradoxo, né? Olha que coisa, vivendo com o próprio Cristo ali e tal, e tentando andar na linha, vai lá e não, peraí, você não vai não vai pegar o meu Senhor não, e vai lá e corta a orelha de Malco. E o que Cristo faz? Pega a e orelha. coloca só para mostrar para Pedro, tá vendo? Você quer destruir, mas eu vim para restaurar. E fala, Pedro, embainha a espada, porque não é assim que o reino funciona. Sim. Aqueles que vivem pela espada perecerão. Exatamente. Mas quantas vezes a gente, dentro do nosso contexto, seja de trabalho, seja da igreja, a gente faz a mesma coisa. Sim. A gente usa Deus para brigar pelos nossos próprios interesses. E os nossos próprios interesses não são, não é o que é relevante. Ou a gente quer brigar pelos interesses de Deus, né? Acho que Deus não é Exatamente. suficiente. Pela violência, pela espada. Deus não é suficiente para se defender. Eu acho interessante também, talvez não tenha nada a ver, mas espero que tenha,
é que eu espero que não. Por favor, Depois a gente faz uma só coisas votação. que tenham a ver aqui Vocês sobre a decidam lição. aí se tem a ver ou não tem a ver o que eu vou falar aqui. Mas assim, o Evangelho de Marcos, que é um dos evangelhos que mais fala de Pedro e que fala inclusive sobre a negação de Pedro, há quem diga que ele foi escrito sob a ótica de Pedro, né? Que Pedro foi o consultor Exatamente, de Marcos, né? Marcos foi o redator ali, mas era Pedro que está ali no pano de fundo, na cidade de Roma e tudo mais. E é interessante que Pedro ele faz questão de, no Evangelho de Marcos, deixar registrados seus erros, né? Sua negação, o episódio dele afundando na água, o lance lá do Malco, né? Ele cortando a orelha do soldado. Ou seja, ele não faz questão de maquiar quem ele era. Ele não faz questão de esconder os erros que ele Isso é cometeu. muito bacana Pelo mesmo. contrário, ele mostra a intensidade dos seus erros, dos seus deslizes, da sua negação, para mostrar, em contrapartida, a intensidade do amor, da reabilitação, da recuperação e da graça do Cristo, que olhou para aquele Pedro que disse, como você comentou antes, Tiago, o Pedro que disse, afasta-se de mim, e o Jesus que ofereceu, não, eu vim aqui para buscar você e para torná-lo pescador de homens. Então é um Pedro que quer se afastar, que quer se encolher, e é um Jesus que quer levantar, que quer recuperar, que quer Trazer, né? reabilitar. Trazer pra É lindo perto. isso. E é uma pessoa tão errante, mas sempre tão disposta a se arrepender. E muitas vezes a gente acha que o arrependimento ele está vinculado com questões emocionais, né? Você pensa que Pedro se arrependeu porque Pedro saiu para chorar copiosamente. Mas não, Pedro, junto com o arrependimento, que poderia a gente considerar o emocional, ele reconhece, é o momento racional do, pera, mas por quê? Por que eu fiz isso? Mas como que eu vou De fazer olhar para agora? si, né? Ele reage frente aos erros, não como frustrações, mas como aprendizado também. Né? Senão ele não tinha citado os erros dele e tal. Tá vendo? Eu saí dessa, mas não fui eu. Eu não fui pescar, não fui eu que pesquei homens. Aham. Foi o próprio Deus através de mim. Né? Não tem nenhuma glória, ele não chama glória para ele, né? Por vezes sim, e até o lance da revolução, né? Às vezes ele queria até, falar, não, vamos lá, a gente vai revolucionar, a gente vai aparecer. E não, depois ele viu que mais para frente não era isso. E outra, Jesus estava subindo, a gente tem que levar isso em consideração, né? Jesus ali no convívio deles, Jesus subindo para o céu e os discípulos, gente, ainda não estavam Sim. entendendo assim, o que tinha acontecido. E aí né? até a gente passou um trimestre todo falando sobre o Espírito Santo, e aí entra esse papel do Espírito Santo. Quem revelou para Pedro que era Cristo é o Espírito Santo. Quem vai explicar e fazer com que eles entendam o Cristo é o Espírito Santo através do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. É lá que Pedro vai diante do pregar e dali para frente vai como líder da igreja, né? Vai pregar e vai deixar as pessoas entendendo. E ele vai ter a compreensão de quem era o Cristo. E né? essa coisa, Tiago, de que o Espírito Santo é quem está conduzindo todo esse processo na vida de Pedro e a restauração e a reabilitação, inclusive, de Pedro nos momentos que ele dava aquela deslizada, que ele caía, ela fica tão nítida no Evangelho de Marcos, que foi escrito sob a ótica de Pedro, que o Evangelho de Marcos, ele relata o episódio da negação, a gente está falando da negação de Pedro, e depois Pedro desaparece de cena. E ele só vai aparecer de novo no episódio da ressurreição, quando o anjo fala para as mulheres, avise os discípulos e a Pedro. Aham. Ele menciona nitidamente, avise os discípulos e a Pedro. É como se Pedro estivesse falando, ele lembrou de mim, ele mencionou meu nome, ou seja, ele me incluiu. Eu tinha o negado, eu o traí, eu o abandonei no momento que ele mais precisava de mim, mas mesmo assim, Eu ainda ele me faço parte. recebeu de volta, eu faço parte. Talvez Muito ele bonito. fale assim, né, ele não vai me considerar como discípulo mais. Depois dessa, Exato. eu não sou mais dos 12. Arranhou a liderança dele. Se chamar só os Arranhou a discípulos, liderança eu não dele. vou, ele não iria, não é né? comigo, não é Então, comigo. os discípulos e Pedro. É muito bonito pensar nessa... As reações de Jesus diante de Pedro. E eu acho muito bonita a reação de Jesus de Pedro naquela última conversa. Né? Pedro negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Eu te amo. E Pedro estava bem envergonhado ali, né? Então, assim, eu acho que quando Jesus apareceu ali para os discípulos, e eles comeram tal, depois Jesus separou Pedro, chamou Pedro à parte ali e falou, né? Pedro, tu me amas? Tem e tal. mais uma outra pesca maravilhosa, né? Ainda. E aí eu acho que Pedro assim, ai, não me chama para falar daquilo, não me chama para... Tipo, esquece isso aí, né, Senhor? É aquela coisa do pai que chama no canto, assim, né? Você acha que ele esqueceu? Não, e Pedro, vem aqui, que a gente precisa conversar. Que Jesus tinha outra lição para dar para ele, né? Então, Agora, olhando essa constante inconstância nesses episódios todos que a gente visitou aqui, o que mais me maravilha é que Jesus, ele não olha para Pedro e vê o que Pedro era, ele não olha para Pedro e vê o que o Pedro foi em 3 anos, ele olha para Pedro e enxerga lá na frente um Pedro que vai ser o líder da igreja. visionário, Que apesar né? dos seus defeitos... Então, assim, Cristo ele enxerga o potencial de alguém que lá no futuro vai negar o próprio eu,
vai receber o Espírito Santo. E como a gente sabe, Pedro ele causa um estrago, né? Com a pregação do Evangelho. A gente vê aquilo que as pessoas falam em ser, mas Deus sempre vê aquilo que a gente pode ser, né? A história de Pedro, acho que todos nós que aqui estamos nos identificamos muito com Pedro. Pedro é alguém que a gente vê muitos paralelos. E eu gosto muito desse final da história de Pedro, de Jesus falando com Pedro. E para a gente, né, nesse final da nossa conversa, quando eu penso nisso, e você que está em casa deve se identificar com Pedro também, e eu sinceramente acho que se você não se identifica com Pedro, talvez dificilmente você vai conseguir encontrar muito espaço em Cristo, né? Porque eu acho que só a gente que passa por essa semelhança com Pedro vai conseguir se identificar depois com Cristo. Mas eu acho bonito pensar num Pedro que é chamado por Jesus, Jesus fala, Jesus sabe da história, sabe tudo o que aconteceu, e aí Jesus chega, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Você me ama? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu acho bonito, daí Jesus diz o seguinte, olha, você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. A gente quando pensa na história de Pedro, eu penso na minha história, você que está em casa também precisa ter uma coisa como garantir, como certeza. A nossa história passada não nos desabilita para aquilo que Deus quer fazer com a gente. Ele continua nos amando, continua nos trazendo para perto, mas ele diz o seguinte, se você me ama, eu não levo em consideração sua história passada. Você me ama? Então tá bom, então daqui para frente, apacenta os meus cordeirinhos, cuida das pessoas. E Pedro vai ser essa pessoa, esse grande pastor que vai cuidar de gente. A gente hoje tem muita coisa de gente que usa camiseta falando que ama Jesus e coloca adesivo falando que ama Jesus. Sinceramente, Jesus não pediu nada disso. Jesus não pediu camiseta com o nome dele, ele não pediu adesivo com o nome dele, ele não pediu ninguém falando e fazendo outdoor e faixa. Ele pediu o seguinte, você me ama? Deixa a sua história passada para trás. Agora, se você me ama, vai cuidar das pessoas. Se você me ama, da mesma maneira como eu te abracei, vai abraçar as pessoas. Da mesma maneira como eu pastoreei você, vai pastorear as pessoas. E esse é o chamado de Deus, esse foi o chamado de Deus para Pedro, e esse é o chamado de Deus para a minha vida, é o chamado de Deus para a vida da gente, é o chamado de Deus para a sua vida também. Hoje, que você, olhando para a história de Pedro, olhando para a experiência de Pedro, você tem a mesma certeza que no meio de todas essas inconstâncias, desses capítulos da história da vida da gente que a gente não gostaria de ter vivido, que a gente não gostaria de ter escrito, mas naqueles momentos que a gente tira a caneta das mãos de Deus e a gente resolve escrever do nosso jeito, que você sabe que a história passada está passada. Daqui para frente, a pergunta hoje de Jesus para você é, tu me amas? Você me ama? E se você ainda assim achar que seu amor não é muito bom, não é muito perfeito, mas se você ama, Jesus diz para você, cuide das pessoas, cuide de gente. Cuide dos outros que eu vou colocar na sua vida. A história é daqui para frente. Que Deus abençoe você. Que a história daqui para frente seja como a história de Pedro, de gente resgatada, que ama Jesus e que cuida das outras pessoas. Até semana que vem, a gente está de volta com o Código Aberto.